Fui atleta por muito tempo, né? Atleta amador por muito tempo. E nesse período de atividade física ali que eu me via como atletinha, eu percebi o quanto aquilo fazia diferença para as pessoas. Comecei a motivar as pessoas a fazer atividade física, levei um monte de gente para fazer provas de triatlon, de ultra triatlon, Ironman, mas eu percebi que isso também era um grande extremo, né? Nem todo mundo consegue chegar nesse nível de loucura. E aí eu comecei a trabalhar a promoção da saúde e o autocuidado agora com pessoas que querem realmente mudar o estilo de vida, né? Dar o primeiro passo nisso. E venho agora com uma ideia aí de políticas públicas de trabalho nessa linha também. Participo aqui do Conselho Municipal de Esporte e Lazer em Petrópolis, do Conselho Municipal da Alimentação Escolar também, pensando em melhorar a qualidade de vida dos nossos estudantes aqui da cidade, né? E dos petropolitanos, e talvez, quem sabe, depois até espalhar isso aí de alguma outra forma para mais lugares, né? Aumentar a capilaridade disso. Vamos lá, gente. Tive a convite da Gisele nessa semana, no início dessa semana, para fazer uma ação de levantamento de dados com a nossa balança de bioimpedância, né? Que é bem simples, é um exame que a gente faz em menos de 3 minutos nas pessoas. Tive aí com um grupo de eu e mais 5 nutricionistas para um levantamento básico de como anda o quadro de saúde, né? O perfil nutricional, né? Pelo perfil nutricional dos colaboradores da empresa. E trouxe alguns números para vocês aqui, mas deixa eu introduzir essa história aqui, até para saber onde a gente vai chegar. Eu criei aqui uma pequena sequência de slides para a gente falar sobre. Vamos lá. Deixa eu compartilhar. Vocês conseguem ver minha tela ou ainda não? Estou vendo sim, Bruno. Está preso aqui na capa. Perfeito. Então, eu já estou na telinha aqui na capa, certo? Vamos certo. Lá. Deixa eu mudando os slides aqui para ver se... Legal, vamos lá. Bem, gente, pequena introdução sobre o nosso papo. Isso é basicamente que eu converso com os meus pacientes na clínica aqui, com os meus alunos nas academias onde eu trabalho. A gente vive hoje a gente recebeu isso, né? A gente recebe isso dos nossos pais, avós, uma linha de cultura alimentar, nutricional muito pesada, né? Pesada que eu digo, uma carga de calorias muito alta, uma quantidade de calorias aí extrema, por conta da nossa cultura alimentar mesmo, né? Do que é habitual para a gente aqui no Brasil. Quem não gosta de começar amanhã comendo um pãozinho francês com manteiga, depois do pãozinho francês com manteiga, tomar um cafezinho, geralmente um café adoçado, né, com açúcar, ou então um leite com achocolatado. Durante a manhã ali ainda come mais alguma coisinha, aí chega no refeitório da empresa, a gente tem arroz, feijão, um outro tipo de carboidrato como batata, farofa, né, uma farinha, um empadão e tudo mais, e a gente vai colocando essas coisas no prato, vai aumentando a nossa carga de carboidrato, e à tarde às vezes mais um pão e um biscoito, chega em casa, quando não lancha de novo um pão, janta de novo, algo muito similar ao que a gente comeu ali no almoço, né? E frequentemente, para o nosso nível de atividade física, é uma carga de carboidrato muito grande. Isso faz com que a gente, ao longo da vida, acumule mais peso, né? Vai acumulando peso, né? Por conta desse excesso de carboidrato que a gente come. E falar um pouco de hereditariedade também, né? O que acontece muitas vezes com pacientes meus nessa minha caminhada aí, que eu vou perguntando sobre as comorbidades associadas à alimentação, a gente mais vê. Vai chegando ali os 40, 50 anos, a gente começa a ver um quadro de obesidade acentuado, a gente começa a ver uma hiperglicemia, se não até já uma diabetes, né, instalada. A gente vê, para quem tem essa carga familiar, né, uma hipertensão, né, quem tem problema do coração quem tem histórico familiar, né, de problema do coração, começa a observar isso também, e assim vai, né? Aquelas doenças, as comorbidades associadas ao aumento de peso, ao sobrepeso e obesidade começam a aparecer.
Então, é muito importante, né, que a gente, vou até mostrar isso depois nos próximos slides, né, a importância disso. É muito importante que a gente, quem tem esse histórico familiar de diabetes, hipertensão, doença do coração, assim, quem tem isso na família, já fica atento de véspera, tá, gente? Não espera chegar, não. Fica de olho nisso. Principalmente, o que mais influencia nisso? Os hábitos alimentares, a nossa cultura alimentar. Então, a ideia do nosso papo, o final do nosso papo é essa, falar sobre reeducação alimentar, novos hábitos alimentares, tá bom? A gente passou agora por um período muito conturbado, muito louco de pandemia, né? Diminuiu imensamente a nossa prática de atividade física, mesmo quem não fazia atividade física, né? Tipo, extra, né? Começou a trabalhar em home office, diminuiu, a gente saiu pouquíssimo de casa nesses últimos 2 anos e muita gente ganhou peso, né? Bem comum isso aí. Então, a gente precisa aumentar o nosso nível de atividade física extra. Muita gente ainda está de home office, muita gente ainda está com os hábitos alimentares vinculados ao período de pandemia. E o que a gente já vinha observando no nosso país, e agora está alarmante, uma pandemia da falta de saúde, né, do sobrepeso e da obesidade. Eu venho tentando buscar esses números até aqui nas escolas da cidade, tentando levantar isso com as nossas crianças para ter uma ideia aqui. Mas é perceptível, a gente vai ver hoje nos resultados que a coisa não está legal. A gente precisa realmente mudar isso aí, né? E essas comorbidades, né, que a gente percebe com o aumento do peso, né, elas estão extremamente associadas ao nosso estilo de vida. Quando a gente vê uma pessoa ganhando peso com 20, 30, 40 anos, com uma atividade laboral intensa, geralmente está ligado à alimentação irregular e à falta de atividade física extra, né, o que a gente já faz aí de trabalho, né, de posição de trabalho. Quando a posição de trabalho é uma posição extremamente sedentária, né, você entra, sai de casa, entra no carro, na condução, chega no trabalho você é ali sentado, computador o dia inteiro ou com baixa atividade física, come e tal, volta para casa, não se preocupe em fazer uma atividade física extra, o que acontece? Começa a ganhar peso. Fatalmente começa a ganhar peso. E aí, dali para frente, para você entrar nesse quadro de doenças associadas ao aumento de peso, né, você começa a perceber uma ligação direta, né, dessas comorbidades, dessas doenças, ao teu estilo de vida. Então, a gente, além desse gerenciamento alimentar, a gente tem que começar a se preocupar bastante também com os extras da vida, né? Com o seu estilo de vida, para saber o que você quer, né, de saúde daqui para frente, né? Independente da tua idade, independente da tua faixa etária, se você quer realmente mudar de estilo de vida, a hora é essa, é uma hora boa para isso. No final desse bate-papo, eu vou tentar passar as instruções para vocês sobre essa mudança nos estilos de vida, o que a gente pode fazer para melhorar os pilares da saúde, né, que eu chamo de pilares da saúde preventiva. Que nada mais é do que cuidar da tua alimentação, cuidar realmente da tua alimentação, né? Linkar informações ali na tua informação, na tua alimentação, de uma forma que você consiga controlar realmente o que você está comendo, né? Gerenciar quantidades. Isso é muito importante. Sem isso, gente, a gente não consegue ter um controle real das coisas que a gente come. Eu vou dar dicas para vocês sobre isso. Hidratação, que também é extremamente importante, né? Cuidados com o gerenciamento de líquido que a gente bebe por dia, principalmente água. Tá? Isso é fundamental também para você ficar bem de saúde geral. Né? Atividade física de qualidade. Eu já vejo aqui nos números também um baixo marcador para massa muscular. Então, a gente tem que ficar de olho também no padrão de atividade física que vocês fazem. Tá? Tentar orientar uma atividade física que tenha qualidade para aumentar a massa magra do grupo. Tá? Então, é outra coisa que a gente tem que falar também.
além do sono e do descanso, né? Se você consegue fazer essas coisas bem, certamente você vai viver melhor. E uma outra coisa que vem acontecendo com frequência em alguns pacientes meus, e conversando com a Gia, eu percebi isso também, um aumento nos quadros de doenças associadas à ansiedade, né, e à depressão. E certamente eu vi isso tem poucas semanas num documentário Netflix que fala sobre psiquiatria e psicologia, onde ele dizia que 85% dos pacientes dele que mudam o padrão alimentar, a noite de sono, né, a qualidade do sono, e começam a fazer atividade física, já terminam a dependência do tratamento dali. Então, gente, é extremamente importante que vocês sigam instruções para tentar melhorar esses pilares da saúde, tá? São os pilares da saúde preventiva, para a gente não ver realmente a doença, né? A gente fala tanto de saúde, saúde, saúde. Gente, saúde é você ter um quadro de saúde ao ponto de você conseguir fazer as coisas que você quer na vida, sem passar por doenças, diminuir as possibilidades de comorbidade para quem já tem, tentar controlar da melhor forma possível, né? O diabético não insulino dependente, né? O diabético que passou por uma hiperglicemia, né? Um descontrole ali de insulina, ele consegue melhorar o quadro de saúde dele ao ponto de deixar de ser diabético? Sim. Se ele aumentar a massa magra dele, sim, é viável. Você aumenta os seus receptores de glicose e você consegue deixar de ser diabético, né? Sem ser um insulino dependente, tá, gente? Quem tem ali, dependendo do grau disso, quem tem ali uma hiperglicemia e tal, a gente ainda consegue converter esse quadro. Um hipertenso, um recém-hipertenso, que não tem aquele quadro, aquele histórico familiar de hipertensão muito bruto, muito severo, que está hipertenso por excesso de peso, que está hipertenso por uma alimentação ruim, desequilibrada, com muito sódio, ele deixa de ser hipertenso? Sim, também consegue, tá? Tirando ainda, né, o quadro, né, de sobrepeso e obesidade, a gente consegue reverter isso muito bem com a alimentação e atividade física. Vamos lá, vamos para o próximo aqui. Então, ó, eu tabulei 117 participantes, tá, no final aqui da nossa pesquisa, as informações válidas. E isso é um N que a gente fez, né, de pessoas que participaram de forma voluntária da nossa pesquisa aí na terça-feira de manhã e à noite, né? Então, assim, a empresa tem muito mais funcionários do que isso, mas esses funcionários, eles participaram voluntariamente da pesquisa, tá? Então, só para ter uma ideia aí, para ver onde você se enquadra, que imagino que esse seja um N aí para todos os funcionários do Brasil, assim, pensando, é uma resposta média, possivelmente, para todas as outras empresas, tá? A gente tem aqui, dos 117 participantes, 39% do sexo masculino e 61% do sexo feminino, tá? É só um dado aí, para a gente não vou encher vocês de dados, mas só para vocês terem uma noção de como é que foi a nossa pesquisa aí. Aí a gente começa com esse número aí. Índice de massa corporal, que é o famoso IMC. O que é isso? Isso é o quanto você pesa, né, por metro quadrado. É o seu peso por metro quadrado. Ele gera aquele númerozinho, né? Lá na maquininha, a maquininha já passava isso pra gente. Que nada mais é do que o teu peso dividido pela tua altura ao quadrado. Se você tem um marcador acima de 18,5 até 24,9, você está eutrófico. Se você tem um marcador de 25 até 29,9 lá, você está com sobrepeso. E acima disso, você está em quadro de obesidade. E esse foi o resultado para os nossos 117 participantes. A gente não viu ninguém com baixo peso, né? Então ninguém abaixo de 18,5 de marcador de IMC. A gente viu 35% de eutrofia, 44% de sobrepeso e 21% de obesidade. Tá, gente? Isso aí é para assustar um pouquinho, tá bom? Ah, Bruno, mas o IMC não é um marcador tão seguro para listar quem está obeso, quem está com sobrepeso, porque
porque ele faz um cálculo populacional. A verdade é essa, né? Se a gente pega, por exemplo, um fisiculturista, tinha lá uma turma da maromba que fez o teste. E aí, possivelmente, esse cara tem o peso maior por conta da massa magra, né, do músculo dele, e ele está com percentual de gordura baixo, então ele passa, né, como um sobrepeso, mas quando a gente vai ver percentual de gordura e tudo mais, a gente percebe que ele, né, ele tem um físico bom e ele não tem problema de saúde, né, não está ligado ao sobrepeso diretamente, como a gente vem falando aqui, mas é um peso a mais e ele acaba entrando nesse cálculo. Então, assim, isso é só um marcador para a gente ficar atento realmente. Quando a gente vê lá os 21% de obesidade realmente me preocupa, né? Vou botar aí que um quinto do que a gente leu estão em quadro de obesidade. E lembra do seguinte também, gente, foi uma pesquisa voluntária, né? E feita ali naquele saguão de entrada da empresa, lugar lindo, mas assim, para quem tem vergonha do peso, né? Que se sente mal ali em expor o peso para outras pessoas. Será que essa pessoa desceu e foi ao saguão para fazer a pesquisa com a gente? Ainda tem essa, né? Então, eu penso que, de repente, esse número ainda é um pouco maior, tá? Fico preocupado com isso. Vamos lá. E é uma atenção que a gente tem que ter com esse grupo aí dos 21%. Os 44% de atrofia, de sobrepeso, tem o grupo ali que facilmente consegue voltar para a eutrofia, mas tem o grupo também que está próximo da obesidade. Então, atenção com isso também. Eu vou enviar esses números depois para os participantes da pesquisa, dependendo de onde você se encontra ali do teu nível de atividade física, se você está com sobrepeso, cuidado. E para os eutróficos, parabéns. Tá? Cuidem-se, continuem se cuidando para manter essa linha aí de eutrofia, né? Que seria um peso ideal para a tua altura. Próximo resultado, a gente tem um marcador lá final na balança, que é o índice de gordura visceral, né? Quando a gente vê lá o sobrepeso, né, a obesidade no IMC, a gente fica sem saber o quanto aquelas pessoas ali estão saudáveis ou não por conta dessas coisas que eu falei com vocês. Agora, esse marcador realmente é um marcador que faz diferença para a saúde, tá? Quem tem nessa nossa balança lá de bioimpedância o índice de gordura visceral acima do 9, né? Ele gera um númerozinho que vai de 3, que é o menor que a gente vê geralmente 2, 3, até mais de 20, já vi gente com 22, 23. Quem tem acima de 9 nesse marcador tem que ficar atento, principalmente com associação a doenças coronarianas, né? Hipertensão e diabetes, né? Aquelas comorbidades que a gente falou, tem que ficar atento, porque tá chegando a hora. Se você tem aquele histórico familiar, né? De sobrepeso, obesidade, doença do coração, diabetes, hipertensão, se você tem um marcador de gordura visceral alto, vai chegar a sua hora se já não chegou. Eu fiz um levantamento ali dos 117, das 117 leituras, 40 pessoas têm um quadro já hoje instalado de uma dessas doenças, de uma dessas comorbidades, diabetes, hipertensão ou doença do coração. Então, atenção a essa turma que já chegou nessa fase, tá? Fiquem atentos, por favor, com as dicas que eu vou passar para vocês depois sobre o gerenciamento do estilo de vida, tá? Então, ó, esses 25% aí, um quarto da empresa já está com um marcador de gordura visceral acima de 9, tá? Quem aparecer lá com 10 de marcador de gordura visceral, já fica atento a essas possibilidades se você já não está num desses quadros de comorbidades associadas à tua dieta e estilo de vida, tá? Gente, aí mais um marcador, tá? Que eu peguei aqui para a gente ter uma ideia. O que acontece? Quando a gente passa dos 30 anos, né? A partir dos 20, 30 anos, se você não faz uma atividade de força, né? Se você não tem ali um treinamento de musculação, um treinamento de ginástica localizada, de atividade funcional, o que vai acontecendo com a sua massa magra, com o seu músculo? Ele vai diminuindo, tá? Atualmente ele vai diminuindo
e a cada década você perde 10% da sua massa magra, tá? E é isso mesmo, dos 30 aos 40 você perde 10%, dos 40 aos 50 mais 10 e tal, quando você chegar aos seus 60, 70, se você não tiver feito nada de atividade física, nada de atividade de força, você já perdeu aí de 40 a 50% da massa magra que você tinha aos 20, 30 anos. Então, muito cuidado com isso, principalmente quem tem histórico familiar de doenças como de perda óssea, né? Você tem ali isso geralmente é causado por falta de atividade de impacto, né? Falta de atividade de força também é associado, né? Além do gerenciamento alimentar. Então, cuidado com isso. E possivelmente essa pessoa vai ter algum problema de locomoção a partir dos 60, 70 anos, né? Por falta de massa magra. E assim, perda também da atividade funcional diária, tipo, sentar no vaso, no banheiro, vai ter dificuldade, tá? Então, por favor, atentos com isso. Se você quiser chegar na terceira idade com qualidade, cuida da tua massa magra, tá? Pelo amor de Deus. Aí eu peguei um quadrinho aí, de uma das análises que eu fiz, que o grupo que mais compareceu na nossa pesquisa foi o grupo de homens e mulheres entre 40 e 49 anos, tá? Aí eu peguei e selecionei as mulheres de 40 a 49 anos, fiz um corte, deu 20, não foi? Não, mais um pouco, 24 mulheres. E isso aí foi o que apareceu para mim, tá? Percentual de gordura, o nível do percentual de gordura das mulheres de 40 a 44 anos. 4 meninas tinham um percentual normal, 17% desse grupo. 14 meninas, o percentual alto. Não, eu sou daltônico, gente, eu escolhi cores ruins. 6 meninas com percentual alto, que é o que parece para mim aqui, e 14 meninas com percentual muito alto. Isso me assusta muito, tá? Então, atenção meninas de 40 a 49 anos. Atenção com a saúde de vocês, tá? Eu penso novamente naquilo que eu falei ali atrás, foi uma leitura voluntária. Se tiver meninas nessa faixa etária que não participaram da leitura, né, em maior número, nesse percentual aí, né, no alto e muito alto, não vai me assustar, tá? Então a gente tem que ficar preocupado com isso, com a saúde de vocês, com a qualidade de vida de vocês. A gente tem que pensar em ações para melhorar esses números. Tá assustando, tá, gente? Tá me deixando preocupado. Vamos lá. Vou falar um pouquinho. Perdão. Deixa eu passar mais uma aqui. Tá aqui. Essa tá bonitinha. Vou falar um pouquinho do que a gente pode fazer para melhorar esses quadros. Tá, gente? Eu quero sugerir para vocês instruções para a gente melhorar o nosso estilo de vida de uma forma bem tranquila, utilizando tecnologia e tirando um tempinho para você cuidar da tua saúde, né? Na tua vida. Você não vai precisar gastar dinheiro com isso. Você pode começar realmente com coisas básicas, só melhorando as suas escolhas e as suas rotinas, tá? O primeiro passo, né, dessas instruções que eu vou sugerir para vocês é cuidar da tua alimentação com precisão. Tá? Eu sou nutricionista e atletinha envolvido com atividade física desde os 14 anos, me formei em educação física aos 22 anos e me formei em nutrição aos 30 anos. Hoje eu tenho 43 anos e de pouco tempo para cá eu venho controlando as minhas métricas alimentares com precisão, né? Eu botei a fotinha da balancinha, essa é aquela balancinha que você compra nessas lojas de custo baixo mesmo. Eu paguei R$20 na minha balancinha, tem lugar que ela custa até menos. Então, assim, acho que esse é o primeiro e único investimento que você vai fazer para começar essa história. Pô, Bruno, tem que pesar, as medidas caseiras já não ajudam nessa leitura? Sim. O problema é o seguinte,
precisar, né? Acertar a precisão de medidas caseiras é muito complexo, né? A colher de arroz na minha casa tem um volume, da casa de vocês tem outro, então o que seria o ideal? Você fazer uma leitura temporal das quantidades que você está comendo, né? Controlar aquele volume ali, se quiser anotar num papelzinho, mas tem uma outra dica que eu vou passar para vocês, de quantidade, para você ter uma ideia do volume, já é de grande valor para isso, né? E se planejar para fazer as refeições de vocês, né, gente? Qual é a grande vantagem de vocês? E vocês têm um refeitório, né? Então, vocês já sabem mais ou menos o que tem de comida, uma ideia de cardápio. Só que você tem que gerenciar quantidades, tem que ter ideia de quantidades, tá? Não é você chegar no refeitório lá, arrebentar das coisas que você gosta, quando você vai ver um número de calorias e um desequilíbrio de macronutrientes muito grande. Cuidado com isso, tá? Pô, Bruno, você está falando de calorias, de macronutrientes. O que é isso? Gente, basicamente, entender a quantidade de carboidrato, proteína e gordura que você come, tá? E para isso, eu estou dando uma dica para vocês aí de um aplicativo, que ele tem a versão gratuita e premium, tá? Eu não tenho nada com esse aplicativo, até queria, mas é um aplicativo muito bom para controlar as métricas de vocês. Se você pega esse aplicativo, lança tudo que você come nesse aplicativo, né? Gerenciando as quantidades ali direitinho, ele vai dar uma resposta para vocês numérica da quantidade de carboidrato que você comeu, proteína e gordura, e o total de calorias que você consumiu. Se você faz atividade física, você lança nesse aplicativo também e você gerencia também a quantidade de água que você bebe. A partir daí, ele gera uma pontuação para você que ele chama de Life Score, né? Tipo a pontuação da vida mesmo, da saúde. Quanto mais saudável você fica, mais vai subindo a tua barra. Então, é um excelente gerenciador, computador de bordo da vida mesmo, tá? Aconselho muito aí o uso dele, a versão gratuita já entrega isso. Você vai, quando você entrar lá no aplicativo, ele pergunta se você quer ganhar peso, perder peso e tal, ele já dá uma ideia para vocês do como fazer, né? Aquele padrão americano do faça você mesmo. Funciona bem, tá, gente? Apesar de nutricionista aí, vou jogar contra o nosso patrimônio, não, mas esse aplicativo já te ajuda muito a se relacionar melhor com a comida. Inclusive, quando você vai lançar as besteiras que você come, ou algo que você bebe ali, ele te dá um sustinho e depois você tem que tentar gerenciar, compensar isso de alguma forma. Tá, gente? Uma dica muito boa que eu dou para vocês, tentem usar o LifeSum, tá? Tá aí o nome dele. Se tiver dúvidas depois, a gente conversa nas próximas ações aí que a gente vai fazer para aumentar o autocuidado de vocês, tá? Atividade física de qualidade. Vocês têm possivelmente parceria aqui em Petrópolis vocês têm Total Pass, né, que abre a porta de vários espaços de treinamento para vocês. Pensem nisso, né, para ter uma orientação de qualidade, né, com o educador físico, de atividade física que vocês testem e gostem de praticar, tá? Sempre é bom. E pensem sempre numa atividade física que aumenta a massa magra de vocês. Vou dar um exemplo bom aqui. Eu fui um triatleta até 35, 36 anos, até a hora que um ortopedista olhou para mim e falou assim: Bruno, olha só, você é um triatleta amador, profissional de educação física, você está com baixa massa magra e o teu quadril já está num nível de desgaste muito grande, cara. Se você continuar com esse impacto, né? Também, gente, eu fazia provas loucas, né? Eu tô com uma camisa aqui do Ironman para não esquecer disso, né? Eu fiz provas de ultra distância, ultramaratona e tal. Exigi demais no meu corpo, uma hora ele reclamou. E fui ameaçado de uma prótese de quadril antes dos 40. Ele falou, cara, ó, faz atividade de força, cuida do teu quadril. E eu achei no CrossFit, no cross training, uma atividade de força que me deu prazer. E eu saí lá dos 52 quilos para os 72 quilos, aumentando minha massa magra em 8 anos, né? Isso foi acontecendo com calma e com a minha mudança alimentar. Mas é uma dica que eu dou para vocês, né? A turma ali, principalmente essa turma que está passando por sobrepeso e 40 a mais, preocupem-se em manter um banco de massa magra saudável, tá? Começa a cuidar disso. E, além, claro, da atividade de força, uma atividade que faça teu coração trabalhar,
para melhorar o teu potencial cardiorrespiratório e para diminuir a chance de você ter problemas com ansiedade e depressão, tá? Nada melhor para liberar serotonina do que uma atividade cardio bem feita, né? Uma caminhada bem feita com intensidade, uma pedalada, uma corrida na Barão no domingo aqui em Petrópolis, que é uma rua fechada aqui da cidade, que a gente usa para isso. Então, cuida da saúde de vocês de uma forma que você consiga manter esses dois pilares aí, na atividade de força e atividade cardiorrespiratória em dia, tá? Atividade física de qualidade é isso. Além do sono e do descanso satisfatório, a dica que eu dou para vocês é: tenha uma rotina de sono, tá, gente? Rotina de sono é chegar em casa, né, faz a refeição noturna, a gente sempre tem coisas de casa para cuidar, né? Filhos, para quem tem filho, tem que gerenciar isso também, mas tem uma rotina de sono controlada, rotina mesmo. De hora tal, eu vou comer, de hora tal, eu vou tomar o meu banho, vou me desligar ali das telas, né? Dos estresses extras, porque se a gente ficar de olho em celular, isso não acaba nunca, né? A gente fica o dia inteiro vinculado à tela, cuidado com isso, para não extrapolar o teu horário de descanso. E tenta fazer uma rotina de sono satisfatória, tá? Pensando naquele papo que a gente começou lá no início, né? Dos 85% de sucesso nos problemas de ansiedade e depressão, controlados com bom sono e descanso, boa atividade física e reeducação alimentar. Se preocupem com isso, tá? Se preocupem em manter uma boa rotina de sono, um sono de qualidade. E eu queria criar agora, a partir daqui, gente, vou falar com a Gi sobre isso, né? Eu já tenho informação de telefone das pessoas que participaram da nossa pesquisa, e eu queria criar, a partir daqui, um grupo de WhatsApp para a gente lançar umas pílulas de autocuidado, tá? Para tentar dar dicas de reeducação alimentar, dar dicas de atividade física para vocês, e formar realmente um grupo preocupado com isso, preocupado em melhorar a atividade física, preocupado em acertar a alimentação, falar de dicas sobre o refeitório, né? A gente pode trocar ideia sobre isso. Eu queria criar a partir daqui um grupo motivado a fazer com que as coisas melhorem, que os números de vocês melhorem, ao ponto de melhorar o quadro de saúde geral de vocês. Tá? Isso incentiva, empolga. Eu participo de alguns grupos aqui, tipo grupo de pedal, uma turma que sai 5h30 da manhã para pedalar. Pô, coisa de maluco. Gente, tem 100 pessoas nesse grupo. E assim, sai geralmente de 25 a 30, 40 pessoas para pedalar todos os dias de manhã cedo em Petrópolis. Parecia loucura isso há 10 anos atrás, mas hoje existe mesmo. Aí eu participo de um grupo, de uma peladinha de basquete que eu jogo toda quarta-feira à noite. Turma mais velha que vai lá quicar uma bola na quarta-noite. Gente, é motivante. Você se mantém fazendo atividade física. É uma atividade que eu gosto de fazer, extra minha atividade de trabalho aqui, que me mantém motivado a fazer atividade. Ter o grupo social ali, os meus amigos. Então, pensem nisso, tá? A ideia do grupo aqui é para motivar, é para fazer acontecer e para fazer, assim, usar o que vocês têm de comum, né, que é o ponto de trabalho ali, né, a parte laboral de vocês, para criar um grupo de afinidade, né, de autocuidado e de bem-estar, tá bom? Vamos tentar fazer disso aí uma ferramenta para motivar a turma a mudar de estilo de vida, para a gente melhorar esses números numa próxima avaliação. Tá bom, gente? Já falei bastante aqui, né, quase 40 minutos. Eu vou deixar o meu contato com vocês, tá? Tá aí meu número de WhatsApp, para quem quiser chamar para trocar uma ideia sobre essas coisas. Eu faço consultas online também. Eu vou colocar o nosso grupo de nutricionistas, né, que participou da ação também à disposição de vocês para a gente conversar sobre essas coisas, tá? E a gente vai tentar intervir ao ponto de ver resultado, né? Não adianta eu ficar aqui também só puxando a orelha de vocês, tá ruim, o marcador tá assim assado. A gente precisa realmente melhorar a qualidade de vida de vocês para que numa outra oportunidade, se a gente faz uma leitura lá na frente de novo, em abril de 2024, a gente não perceba um crescimento desses números. Eu quero ver isso não dá para trás, tá? É o nosso objetivo real aqui com essa ideia, tá bom? Vou agradecer a vocês pela paciência aí dos 40 minutos de papo, me escutando falar. Eu acho isso muito estranho,
mas que tenha alguma efetividade aí na mudança de estilo de vida de vocês, autocuidado e bem-estar. Obrigado, gente. Muito bom, Bruno. Queria agradecer a tua participação aqui com a gente. Não consegui entrar no início, mas sei que a Yas fez a abertura aí contigo. Queria agradecer a Gi pela tua indicação. Hoje a gente encerra esse momento de reflexão da Semana da Saúde, mas a reflexão ainda continua, né? Afinal de contas, essa questão de mudança de hábito, de comportamento, ela demanda disciplina e a gente tem que fazer valer, né? Digamos assim, esse nosso movimento constante de mudança de hábito. Acho que tem um ponto interessante. Essa semana eu tive a oportunidade de ver a jornalista Isabela Camargo falando sobre saúde mental. Gosto muito de alguns insights que ela traz, e basicamente um ponto que você trouxe no início da palestra reforça muito esse cuidado, né? A gente fala da questão da saúde mental, mas na verdade ela é um recorte da saúde integral, né? Porque saúde é físico, é mente, é financeiro, são todos esses aspectos que a gente tem que levar em consideração, né? E um ponto que ela trouxe a gente tem alguns faxineiros da saúde mental, né? E esses faxineiros, basicamente, é a gente ter tempo de qualidade de sono, que foi o que você trouxe, tempo de qualidade para a alimentação, né? Ou seja, a preocupação com aquilo que eu estou ingerindo, tempo de qualidade para o lazer, ou barra família, amigos, que a gente precisa fortalecer as nossas relações, tempo de qualidade para higiene, né? Olha que interessante, né? Um bom banho, né? A gente cuidar de um corte de cabelo, de coisas que fazem a gente se sentir bem, e o tempo de qualidade para atividade física, né? Então, eu acho que são pontos bem interessantes que reforçam tudo aquilo que você está trazendo para a gente, e que a gente, como empresa, tem tido a intenção, né, de reforçar a cada momento com as pessoas exatamente a frase que você falou no início, né? Eu não quero promover a doença, né? Eu preciso cuidar da saúde para que a gente não chegue ao momento da doença, né? E essa viradinha de chave, ela é uma coisa muito individual, né? E eu acho que a gente, com essa amostra que você trouxe, reforça um pouco do que a gente viu na nossa pesquisa de perfil de saúde, onde um dos temas é justamente a questão de sobrepeso e obesidade, por isso que a gente trouxe não só a atuação de bioimpedância, mas também essa ação da palestra, para a gente refletir, né? O que que a gente está fazendo no dia a dia, que a gente pode mudar, porque a gente ainda tem tempo, afinal de contas, se estamos aqui conversando e ouvindo você nesse bate-papo, a gente tem tempo, né, ainda para fazer essas mudanças de hábitos e transformar a nossa vida numa vida mais saudável, né? Então, queria te agradecer. E nesses minutinhos que a gente tem aqui, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de trazer alguma consideração? A gente está encerrando aí a Semana Santa, eu acho que com mensagens muito positivas, falando de vida, né, de renovação, que é o que essa semana traz para a gente. E esse momento é para vocês. Então, quem tiver alguma pergunta para o Bruno, fica à vontade de fazer agora, para a gente poder encerrar esse momento com chave de ouro. Obrigado. Alguém, gente, aproveita, hein? Das duas, uma, né, Bruna? Eu sempre falo, ou ficou muito claro, ou então a gente ainda precisa fazer mais, né? A ideia é essa mesmo, a gente não pode parar de incentivar esse padrão de mudança, sabe? A minha grande preocupação, na verdade, é essa, né? Porque a verdade é que a Gi me apresentou um funcionário da empresa que passou por uma intervenção cirúrgica cardíaca. Eu não vou recordar o nome dele, porque a gente acabou abordando muita gente, e eu percebi nele uma preocupação muito grande em mudar o estilo de vida dele agora. Infelizmente, gente, é assim. A gente precisa tomar um susto, né? A vida tem que dar uma banda na gente para a gente começar a se preocupar com isso, né? E é o que eu mais vejo. E assim, o elástico, gente, ele vai. Você já viu assim essas liguinhas que a gente usa, né? Quando ela tá novinha, ela tá super elástica, tá super funcionando. Aí você deixa ela no tempo, daqui a pouco a liguinha vai ficando sequinha, começa a rachar e no final ela estoura com facilidade. E é bem assim também quando a gente fala da nossa saúde, sabe? Se a gente não cuida da nossa saúde, né? Se a gente não treina ali o elástico para puxar ele sempre, né? Manter ele hidratadinho e tal, ele vai arrebentar. E é o que acontece com a nossa saúde também, gente. Se a gente vai empurrando para frente, né? E não dá o devido cuidado, a atenção que ele precisa,
vai arrebentar com facilidade, né? É aquela ideia ali, é o susto que eu dei nas meninas dos 40, né? Mas isso tem que acontecer, gente, de véspera. Eu não fiz todos os cortes, que eu não tive muito tempo. Mas se você pega ali, o grupo de 29 a 39, de 20 a 29 anos, que foi o segundo grupo que mais frequentou a nossa pesquisa, a gente já vê também um quadro de sobrepeso e obesidade importante, tá? E esse grupo vai chegar aos 40 também passando por problemas. Então, a gente está antecipando os problemas, é o que eu mais vejo hoje em dia, né? Por conta de ansiedade e principalmente a relação que a gente tem com comida, né? Do lance do prazer, de comer assim, mais do que o necessário, né? Sensação de alívio e tudo mais com comida. Eu vejo que cada vez mais cedo você encara os quadros das comorbidades por conta do aumento de peso. Então, cuida disso, tá, gente? Cuida para não transformar a tua relação com comida em algo tóxico para você, tá? Se preocupa com isso, se preocupa com os outros fatores que a gente falou. A Gabi falou muito bem agora aí de outros fatores mais que a gente tem que se preocupar também, né? Com a parte social, com a parte de higiene pessoal, mas é bem por aí mesmo. Isso é autocuidado, né? Isso é você entender o quão necessário é você cuidar da tua saúde para você viver bem, para trabalhar bem, para ter um bom convívio com a tua família e tudo mais, tá? Vocês querem fazer alguma consideração adicional? Gabi, eu já estou começando a ver o resultado, né, do que a gente fez aqui na segunda-feira. Né? Um funcionário já foi lá no setor, falou para mim que no dia seguinte ele entrou para a academia. E eu achei assim, muito legal. Que bom. E eu falei para ele, então vamos acompanhar. Agora eu e a Ana estamos aqui conversando, a gente, Ana, vamos entrar nisso também, vamos, né, mudar a nossa vida. Né? E eu agradeço muito a você, sabe, Bruno, pela parceria, né, pelo evento que teve aqui na segunda-feira, foi parceria mesmo, foi muito legal, muito obrigada mesmo, tá? Pela sua ajuda aqui com o pessoal. Foi muito bacana, assim, e assustador, né, a gente, né, passar por essa avaliação, ver nossa idade, como é que é o nome? Idade corporal, né? Idade corporal. Essa eu nem botei, gente. Nossa, meu Deus do céu, não imaginei que eu estava tão velha. Mas é bem, bem bacana, assim, quando a gente passa por esse momento e consegue olhar para a nossa vida, nossas escolhas, né? Às vezes a gente acaba trazendo aí na alimentação uma fuga para os nossos estresses, né? Como um doce, um chocolate, alguma coisa, e a gente acaba vendo que isso ao longo do tempo como interfere na nossa vida, fisicamente falando, né? Então, foi bem bacana. Assim, foi legal mesmo. Muito Obrigadão, legal Bruno. mesmo a avaliação. Bom, gente, que bom que a gente conseguiu tocar vocês um pouquinho, né, nesse aspecto do autocuidado, que é o mais importante. Não adianta a gente também só pesar ali, passar os resultados para vocês como uma informação numérica, né? Você está com tanto de MC, tanto de... Você tem que saber interpretar aquilo ali e passar a real preocupação que aquilo gera, né? Os dados são muito sensíveis e se você não tratar ele bem, né, você pode tirar dali de dentro um resultado ou nada, né? Ou resultado que realmente assusta, que é o caso, né? Eu fiquei assim, saí daí um pouco preocupado, mas, gente, esse é um dado nacional, né? Quando a gente olha os resultados de IBGE hoje em dia, a gente vê o sobrepeso e a obesidade aumentando de forma assustadora. A gente fala muito de fome hoje em dia no Brasil, né? Mas, assim, existe a fome, claro que existe, não estou excluindo isso não, tá, gente? Mas a gente tem que se preocupar verdadeiramente com a pandemia do sobrepeso e da obesidade. No quadro de saúde geral, né, quando a gente olha para o sistema público de saúde e tudo mais, o que mais vai interferir de forma negativa, né, em números até financeiros, em dinheiro mesmo, é o quanto a população brasileira sobe nos marcadores de sobrepeso e obesidade. Tá? Isso aí vai impactar diretamente, né, em todo o nosso sistema de saúde, no colapso do nosso sistema de saúde. Se a gente continuar aumentando o nosso peso, né, e sem cuidar da nossa saúde no geral, né, isso vai acontecer uma hora ou outra, tá? Isso é muito assustador e a gente precisa tentar, assim, nesses nossos nichos de cuidado aí, tentar mudar isso, né, tentar mudar esse quadro de alguma forma. Muito bom, Bruno. Boas dicas. Vamos ver se o pessoal tem interesse nessa questão do WhatsApp também, que você sugeriu. E eu acho que aos poucos eu falo sempre para o meu time, né? Se a gente consegue mudar
uma pessoa, né, não a gente, mas essa pessoa se mobilizar para a mudança, de alguma forma eu já estou satisfeita, porque a gente está influenciando aí bons hábitos e consequentemente, né, uma vida mais saudável. Queria te agradecer novamente, agradecer o time pela organização, agradecer vocês que estão participando desse encontro e desejar boa Páscoa para todos, viu? Eu que agradeço. Então tá, um abraço. Obrigada. Tchau, Beijinho. Bruno. Tchau. Obrigada. Tchau, Tchau, pessoal. pessoal.